Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 46, versículo 10 e 11: Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra e aplique em nossos corações. Irmãos, nós já aprendemos em mensagens anteriores que Deus, ele deve ser o refúgio da família, aquele em quem a família se protege, se guarda. Ele é como se fosse uma caverna, a expressão usada pelo salmista, onde a família adentra e lá ela está segura de todas as intempéries, de tudo aquilo que possa vir a estar ali atingindo a família. Aprendemos também, irmãos, que Deus, acima de tudo, é a nossa fortaleza, é o nosso protetor, o muro ao derredor. Vimos também que Deus, ele está presente continuamente nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Vimos, irmãos, que o salmista expressa algo que as famílias precisam viver hoje, quando ele fala no versículo 2, portanto, não temeremos. Essa deve ser realmente a atitude daquela família que tem Deus sempre como seu refúgio, como a sua fortaleza, e entendendo que Ele está sempre presente ali, justamente com ela. Vimos que no meio daquela família, conforme o versículo 4, há um rio. Esse rio, ele faz com que aquela cidade, ela esteja frutificando, ela esteja crescendo, ela esteja prosperando. E isso quer dizer que quando Deus está também fluindo, presente no meio da família, aquela família também vai prosperar, aquela família vai crescer, aquela família vai estar verdadeiramente ali, sendo uma família forte em tempos difíceis. E nós vamos observar hoje, meus amados irmãos, o salmista expressando também outra situação que nós vamos então entender através desse tema central. Famílias fortes são aquelas que aprendem a descansar em Deus, mesmo quando não entendem tudo, e continuam confiando que Ele está no controle de todas as coisas. Precisamos, irmãos, trazer novamente aquela fé que foi a motivação dos grandes servos do Senhor do passado, que colocaram diante dele a sua confiança, colocaram diante dele suas vidas. Mas infelizmente nós temos vivido época, irmãos, em que as famílias, elas não têm prestado verdadeiramente essa reverência, essa fé em Deus, e qualquer coisa abala, qualquer problema desestrutura a família, e essa família vive desorientada. Essa família tem como consequência, irmãos, a preocupação, a ansiedade, o medo, o temor, o receio de qualquer coisa. E essa família então entra em desespero e acaba a sua paz, acaba a sua alegria, e ela então enfrenta grande dificuldade, justamente porque elas não aplicam o descansar em Deus, elas não aplicam, irmãos, o sentido bíblico da soberania do Senhor, que Ele está no controle de todas as coisas, inclusive no cuidado da nossa família. Precisamos, irmãos, trazer de volta aquele princípio de confiança e fé no Senhor Jesus Cristo, essa mesma fé que o salmista deixa expresso aqui. Lembra que eles estavam vivendo ali em um contexto, irmão, de guerra, onde o salmista olha e vê que a sua cidade está protegida, e ela nem precisa abrir os portões, porque dentro daquela cidade há um rio, cujas águas abastecem aquela cidade. Nossa família também tem que se sentir dessa forma, protegida, cercada ali pelo Senhor, e esse rio que surge dentro da nossa família é a presença do próprio Deus. Quando nós entendemos isso, irmãos, e aplicamos isso na nossa vida, na nossa família, nós teremos famílias fortes, nós teremos famílias com princípios, famílias que verdadeiramente estão ali alicerçadas no Senhor Jesus Cristo. Foi cantado um hino agora há pouco na apresentação: a família está firme na rocha. É aquela família que pega a palavra do Senhor e aplica na sua vida diariamente. Falamos sobre isso em mensagens anteriores,
Jesus Cristo falando do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, quando ele fala sobre o sábio construtor e o tolo. E ele deixa a diferença bem clara entre os dois, que a diferença é que um ouvia a palavra e praticava, e o outro ouvia a palavra e não praticava. Então a família sábia, a família que realmente é aquela que aprende a descansar em Deus na sua soberania, é aquela que ouve a palavra, ela vem para a igreja, ela escuta, ela está atenta e coloca em prática tudo que ela ouve. Mas se a sua família é aquela que ouve os ensinamentos, ouve a palavra de Deus e não coloca em prática, a sua família vai ser semelhante àquele tolo que construiu a casa na areia. E quando vier as primeiras dificuldades, a casa ruiu. A sua família não vai ser diferente. Você precisa aplicar a palavra de Deus na sua família. Você precisa realmente operar aquilo que você aprende, aquilo que você ouve, aquilo que Deus fala verdadeiramente em cada oportunidade que você tem de ouvir e de escutar a sua palavra. Irmãos, o pano de fundo do Salmo 46, quando a gente olha ali para o contexto histórico, foi a ocasião em que Deus livrou Jerusalém dos assírios no tempo do rei Ezequias. Inclusive alguns até dão crédito a Ezequias como aquele que escreveu o Salmo 46, apesar de não ser um consenso entre os historiadores e os teólogos que tenha sido o rei Ezequias, mas uma grande parte deles acredita que foi o rei Ezequias que escreveu esse salmo aí. Então observe, irmãos, aqui essa cena do versículo 8, vamos voltar lá para a Bíblia, Salmo 46, versículo 8, e vamos ler o 8 e o 9. O salmista diz assim, vamos ler a partir do versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. O versículo 9 diz, ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Então, irmãos, observe que esse linguajar aqui, um linguajar de guerra, realmente mostra para a gente uma cena, mostrando os campos ali em redor de Jerusalém, em que os soldados estão abatidos, os soldados estão mortos, as suas armas estão todas espalhadas, ali estão todas quebradas, só que tinham, porém, não havia tido guerra nenhuma. E como que os soldados estavam ali mortos e as suas armas todas quebradas? Porque o anjo do Senhor veio e intercedeu pelo povo de Deus para que pudesse então ali incentivar, estimular, encorajar a fé do povo. Então, irmãos, o que acontece? O Senhor vem, derrota, desarma os inimigos de Judá naquela ocasião, ali ao redor de Jerusalém, de forma que eles não puderam mais atacar a cidade. E é por isso que o salmista descansa confiando no Senhor. Então, irmãos, da mesma forma, nós vivemos hoje dias barulhentos, nós vivemos hoje muitas incertezas, vivemos hoje muitas tribulações, muitas notícias ruins, mas observe o que o salmista nos ensina, irmãos. Ele diz o seguinte: aquietai-vos, descansa no Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós confiamos em nossa própria força. Quando vêm as dificuldades, nós queremos agir conforme a nossa própria sabedoria. Nós achamos que nós somos guerreiros e podemos vencer qualquer coisa pela nossa própria força. E esquecemos, irmãos, que é Deus que realmente está agindo, que é Ele quem luta as nossas batalhas, como naquela ocasião ali do rei Ezequias, que é Ele quem derrota os nossos inimigos, e que o que nós precisamos fazer, irmãos, unicamente é aquietar. Aquietai-vos, diz o salmista. Agora observe só, irmãos, que esse aquietar não é desistir, mas é confiar em Deus, não é ficar parado, mas parar a ansiedade e saber que Ele é Deus. Como já falei anteriormente, irmãos, quando a gente diz confia no Senhor, ou quando a gente diz Deus está no controle de tudo,
Isso não pode virar um jargão, irmãos, que a gente perca ali realmente o sentido, a profundidade do que é realmente essa expressão. Quando nós dizemos Deus está no controle de tudo, isso quer dizer o quê? Que eu aceito o fato de que Ele coordena todas as coisas, a história, o tempo, as ocasiões, as situações, as adversidades que possam surgir na nossa vida. Os apóstolos, irmãos, quando estavam no barco, se assustaram com Jesus e disseram: quem é este que até o vento, que até o mar, a tempestade obedecem a Ele? E isso é que falta para nós hoje. Falta nós termos essa mesma visão, irmãos. Falta nós termos aquela visão de Jó, quando ele olha para Deus e diz o seguinte: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nós temos que aprender a confiar nesse Deus, nós temos que aprender a realmente colocar a nossa fé nele, irmãos. E como é que isso se aplica então à família? Quando o salmista diz: aquietai-vos, irmãos, isso quer dizer o quê? Nós devemos então realmente parar. É aquele silêncio que fortalece a alma. A palavra aquietai-vos aqui, irmãos, aquietar-se no hebraico, rafá, significa soltar, significa relaxar, significa deixar nas mãos de Deus. É como se você estivesse segurando um cachorro bravo ou um touro, e você já não estivesse mais aguentando, tuas forças estivessem acabando, e alguém chegasse e dissesse o seguinte: relaxa, que não vai acontecer nada. Às vezes nós estamos assim, querendo estar no controle da nossa família, das ocasiões que surgem, dos problemas, das dificuldades, e aquela corda cada vez mais puxando, e nós não conseguimos mais aguentar, e o salmista chega e diz o seguinte: relaxa, deixa nas mãos de Deus, Ele vai agir, Ele vai trabalhar. O exemplo é a guerra que aconteceu aqui. Deus protegeu o seu povo, livrou, desarmou os inimigos e acabou com o seu exército. Mesmo Jerusalém sendo fortificada, os muros altos, a fortaleza com os muros com vários metros de espessura, com as portas grossas fechando as suas entradas, eles ainda assim entenderam que em tudo Deus estava protegendo, mesmo eles tendo toda a fortaleza ao redor, mas eles entendiam que era Deus que era o seu protetor. Isso se assemelha mais ou menos, irmãos, a você ter uma casa toda murada, cercada, arame elétrico, cerca elétrica, câmeras em todos os lados, e mesmo assim você chegar e dizer o seguinte: é Deus quem me protege. Não são essas câmeras, não são essa cerca, não são os cachorros, é essa cerca, aliás, é o Senhor que me protege. Assim o salmista estava expressando: nós temos tudo aqui, tudo cercando, fortaleza, muro, portas, mas quem nos protege é Deus. É Ele que é o nosso esconderijo, é nele que nós devemos realmente descansar. Meus amados irmãos, uma casa em que todos estão ansiosos, em que todos estão tentando ali controlar tudo, achando que eles são aqueles que realmente são os responsáveis por tudo, é uma casa que vive tensa, é uma casa que vive cheia de preocupações, cheia de briga, porque está todo mundo ali à flor da pele. É uma família, irmãos, desunida. É uma família onde cada qual faz a sua parte. Não há comunhão, não há trabalho em conjunto, porque cada um está atirando para um lado diferente. Esqueça, irmãos, que o salmista ensina: aquietai-vos, aquietai-vos e descanse verdadeiramente no Senhor. É como se o próprio Deus, da expressão do salmista ali, é como se o próprio Deus dissesse assim: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Deus fala isso para a gente, irmãos. Deus fala isso para nossas famílias.
Por que hoje em dia tem muitas famílias passando por dificuldades? Por que tem muitas famílias passando por problemas? Por que há famílias a ponto, irmãos, de abandonarem ali uns aos outros? Porque elas não estão se aquietando, deixando Deus agir. Não estão confiando no Senhor, irmãos. Um pai ansioso, por exemplo, estar ali preocupado com as contas, ele começa a descontar a sua ansiedade, a sua raiva nos filhos, e a esposa chega para querer acalmar, ele avança contra a sua esposa. Uma mãe que está preocupada ali com o futuro do seu casamento, ela passa a noite sem dormir. Mas se de repente eles aprendem, irmãos, a aquietar, se de repente eles aprendem a acalmar o seu coração, a casa, ela vai respirar, o clima muda, vem então a esperança para aquela casa. O que acontece é que hoje, nesse corre-corre doido do dia a dia, irmãos, nós temos esquecido nossas famílias, temos esquecido verdadeiramente ali de colocar nossas famílias no altar do Senhor, como nós aprendemos no domingo passado. Nós esquecemos, irmãos, que a família de Jó era uma família bem estruturada, porque Jó era um dos maiores homens da sua época, mas ele acordava de manhã cedo para interceder pelos seus filhos, para interceder pelas suas famílias. Hoje em dia já não se vê mais isso, irmãos. Hoje em dia já não se vê mais nem sequer uma oração em família, um devocional em família. Já nem sequer, irmãos, os membros da família fazem alguma refeição juntas. Por quê? Porque não tem tempo, por causa do corre-corre do dia, e a gente fica sem tempo e vai perdendo a família, vai perdendo a fé, e quando a gente percebe, a nossa família já está toda desestruturada, irmãos. Esquecemos desse princípio, irmãos. Então, faça pausas espirituais com a sua família. Leia a Bíblia juntos. É tão bom, não é? Quando eu vejo assim os irmãos compartilhando, lendo a Bíblia com a família, orando com a família, estudando ali com a família. É muito bom isso, irmãos, porque você está vendo que aquela família está lutando, ela está realmente fazendo a sua parte. Mas é difícil nós vermos isso hoje em dia. Façam um louvor no seu lar, orem juntos, irmãos. As famílias já não estão orando mais juntas. E quando as famílias não oram juntas, isso vai refletir aonde? Sempre vai refletir na igreja. Se as famílias não oram em casa, elas não vão orar na igreja também. Nós precisamos, irmão, resgatar isso. Precisamos exercer ali a confiança, a fé no Senhor, mesmo muitas vezes sem entender os seus planos. Lembra que os planos deles são maiores do que os nossos. E muitas vezes, já, irmãos, a nossa mente limitada, a nossa mente finita, ela é tão simples que ela não consegue entender a ação de Deus. E então resta a nós confiarmos que tudo aquilo que Ele faz é o bem, vai fazer o bem para aqueles que o amam, conforme o apóstolo Paulo ensina aos Romanos. Nós precisamos, irmãos, praticar em nossa própria família a gratidão, paciência. Vocês lembram que uma vez eu dei um exemplo? Quando você está esperando visita em casa, o que você faz? Você coloca os melhores talheres na mesa, você coloca as melhores, você faz a melhor comida, você coloca na sua mesa a toalha nova que você comprou, você faz tudo com capricho. Agora a questão é, irmãos, por que nós não fazemos isso para a nossa família? Por que realmente nós não olhamos para a nossa família e tratamos ela da melhor forma possível? Nós estamos perdendo as nossas famílias aos poucos, simplesmente, irmãos, porque negligenciamos coisas simples. Porque negligenciamos, irmãos, coisas que nós poderíamos fazer no dia a dia com a nossa família. Então, infelizmente, as famílias hoje elas não param, irmãos.
e elas perdem essa essência de unidade e de confiança no Senhor. Então Deus fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, nós temos que lembrar, meus irmãos, que Deus está no controle soberano de todas as coisas. Nada vai atrapalhar o seu propósito. Deus, irmãos, Ele não está apenas vendo. Deus não é apenas um espectador no mundo. Há um ramo da teologia, irmãos, o teísmo aberto, ensina que Deus criou o mundo e deixou o mundo à sua própria sorte. Mas não, Deus criou o mundo e continua sustentando esse mundo, continua trabalhando nesse mundo, continua, irmãos, ali cuidando desse mundo. Ele governa até hoje, mas nós temos que entender e aprender a descansarmos em Deus, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Certa vez, alguém pegou a carona num carro e estava o pai e o filho do carro, e esse amigo pegou uma carona no carro, só que o pai dirigia um pouco rápido e não parava nos buracos, passava por cima e tal, e fazia a conversão às curvas ali, a velocidade. E aquela pessoa que estava pegando carona olhou para o filhinho e disse o seguinte: tu não tem medo não? Aí o filhinho disse assim: não. Aí o rapaz: por quê? Ele disse: porque é o papai que está dirigindo. O filho confiava tanto no seu pai que não tinha medo, irmãos, da forma como o pai dirigia. É claro que Deus não está dirigindo o mundo de forma ruim como aquele cidadão, mas o que eu quero enfatizar é a confiança que aquele garoto tinha no seu pai, que ele estava dirigindo na direção, e ele estava então seguro e descansando. Assim também nós temos que aprender a descansar em Deus. Ele que está dirigindo a história, Ele que está dirigindo o mundo, é Ele quem está coordenando cada ato em nossa vida, e por isso nós temos que aprender também a descansarmos nele. Temos que aprender, irmãos, a afirmar como aquele garotinho: eu não estou com medo, porque é o meu pai que está na direção de tudo, inclusive da minha família. Então de repente você está passando por tanto problema, que você pensa assim: está tudo desorganizado, está tudo fora do lugar. Você tem que entender que ainda assim Deus está no controle de tudo. Ok? Lembram, irmãos, da história de José? José do Egito foi vendido, foi traído, foi preso injustamente, parecia que estava tudo fora de controle, mas lá no fim ele disse o seguinte para os seus irmãos, Gênesis capítulo 50, ele diz assim: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Então você pode pensar assim: como é que Deus está no controle se tudo está avançando contra mim? E a mesma coisa, Deus pode transformar isso em bem, em algo bom. E as famílias, irmãos, precisam se lembrar disso, que Deus transforma histórias, Deus transforma momentos difíceis em algo inesquecível, que vai resultar sempre na sua glória. Nossa família vai viver para isso. E então nós devemos ensinar, irmãos, nossas famílias a confiar na soberania de Deus. Por quê? Porque como pais, esse vai ser um dos maiores legados que nós vamos deixar para os nossos filhos. Agora o que acontece? Quando você estiver passando por problemas, quando estiverem nas dificuldades, vocês devem demonstrar confiança no Senhor, contentamento, gratidão e paz. Porque se de repente os teus filhos veem você desesperado, angustiado e sofrendo, eles vão chegar à conclusão e perguntar assim: que Deus é esse que meu pai está servindo? Que Deus é esse que a minha mãe vai tanto adorar?
mas ela não consegue ficar com o pé no chão nas dificuldades. Precisamos, irmãos, viver e ensinar nossas famílias sobre a soberania do Senhor Deus. Eu devo ensinar a minha família que Deus é justo, que Deus é bom, mesmo quando eu estou passando por dificuldades. E olha só, a base de podermos entender a soberania de Deus, a base disso é conhecermos o próprio Deus. Mais uma vez, voltando por exemplo do garotinho, por que ele descansava e confiava que não ia acontecer nada porque era o seu pai que estava dirigindo? Porque ele conhecia o seu pai. Então, da mesma forma, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu vou estar confiante, porque eu conheço, eu sei quem é o meu Deus. E isso, irmãos, realmente deve motivar a minha vida, a minha fé, nos momentos mais difíceis. Agora, se eu não conheço Ele, eu vou ficar com o pé atrás. Por quê? Será que Ele vai fazer? Será que Ele vai cuidar de mim? Por isso, muitos confiam em carros, outros em cavaleiros, mas eu vou confiar no Senhor. Davi disse para Golias: tu vens contra mim, arma, com escudo, com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor. É essa fé, irmãos, que nós devemos ter. Devemos ensinar que Deus é Senhor sobre tudo, que Deus controla as circunstâncias, que Deus controla a natureza, Deus controla o tempo, Deus controla a vida, Deus controla a morte, irmãos. Ele coordena todas as coisas. Muitas vezes nós não entendemos isso. Devemos praticar, irmãos, isso na oração, orar com a nossa família, ensinar a agradecer não somente pelas bênçãos, mas também pelas situações difíceis, entendendo que Deus tem propósitos maiores, até mesmo nos momentos difíceis que nós passamos. Pela manhã nós estudávamos o seguinte: a provação é algo bom. Tanto é que Tiago ensina: tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, porque você vai crescer em fé, vai crescer em esperança, vai crescer em experiência. Meus amados irmãos, nós não entendemos, mas Deus tem planos maiores que os nossos, e essa experiência Ele vai usar em nós para abençoar outras pessoas, para abençoar outras famílias. E é por isso que nós temos que agradecer a Deus pelas situações difíceis que nós passamos também. Entendemos pela manhã a diferença de alegria e felicidade. Enquanto felicidade está baseada nas circunstâncias, a alegria é o estado de espírito que realmente nada pode tirar de mim. E é assim que a família deve viver, mesmo nos momentos difíceis. Famílias fortes, em tempos difíceis, ainda assim elas vão viver alegres, porque não são as circunstâncias que moldam essa sua alegria, irmãos. Precisamos aprender a orar antes de qualquer decisão. Precisamos cultivar o estudo, a meditação, a leitura da palavra de Deus em nossos lares, irmãos. Ensinar os nossos filhos a amarem a palavra do Senhor. Só que muitas vezes nós somos pais preguiçosos, porque antigamente o que era chamado de babá eletrônica era a televisão. A gente colocava o nosso filho na frente da televisão e ele ficava ali, né? Boca aberta, vendo, não queria nem comer, porque estava vidrado na televisão. Aí era mais fácil criar os nossos filhos assim. Hoje em dia a babá eletrônica se chama celular. O teu filho mal nasceu, você já dá para ele ficar se entretendo ali. Aí você acha bom porque você pode fazer as coisas, pode dar uma descansada. Por que nós não incentivamos nossos filhos, irmãos, a amarem a palavra do Senhor? Sabe por que é difícil? Porque se nem os pais amam, como que eles vão incentivar os seus filhos? Como é que eles vão realmente dizer: meu filho, a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável?
Aí o filhinho vai coçar a cabeça assim: mas como? Como é que ele sabe disso se a palavra dele, se a Bíblia dele está ali enchendo de poeira? Como é que eu vou fazer minha família forte em tempos difíceis? Como é que eu vou fazer minha família confiar na soberania de Deus se eu não faço isso, irmãos? E a terceira coisa, irmãos, que nós aprendemos, conforme o salmista diz, no versículo 11: o Senhor dos exércitos está conosco. E isso deve produzir em mim o quê? Coragem para seguir em frente. Na nossa vida, irmãos, na nossa caminhada cristã, confiar em Deus é algo que se aprende como? Exercitando. E isso se fortalece diariamente, através de nossas decisões, através de nossas atitudes. Confiar em Deus não é algo da noite para o dia, é algo gradativo, alguns mais rápido, outros mais lento. Mas é algo que nós precisamos fazer o quê? Termos disciplina de fé. Confiar em Deus. Você quer ver um crente que vem para a igreja todo dia, que vem para a igreja realmente ali constantemente, é quando ele está passando por problema. Quando as coisas se ajustam, quando tudo está mais ou menos, aí o que acontece? Ele se torna um visitante, vem para a igreja esporadicamente. Como é que ele vai exercitar essa fé, essa confiança no Senhor? Então é isso que nós precisamos trazer para a nossa família, irmãos. Essa é a grande esperança da família cristã, ela saber que Deus está conosco. Saber que Deus está conosco, irmãos, não significa que não haverá dores, mas significa o quê? Que nunca enfrentaremos nada sozinhos. Ele está conosco constantemente. Certo casal, irmãos, quando perdeu um filho pequeno, eles disseram o seguinte: foi a presença de Deus que nos manteve vivos. Então veja, eles continuaram, eles se apoiaram mutuamente, consolaram um ao outro, e isso deu a oportunidade para que eles pudessem ajudar também os outros pais que passaram pelas mesmas situações. Então, cantamos: regozija em Deus que erros não faz, Ele sabe o fim, do caminho que vais, pois ao te provar, purificar, qual ouro então serás? Isso quer dizer o quê? Que eu vou ser valioso? Não, isso quer dizer que eu vou ser alguém que tem a oportunidade de ser bênção na vida de outras pessoas. E eu só vou poder ajudar as outras pessoas quando, de forma eficaz, quando eu passar também, quando eu tiver passado por aquele problema. Precisamos, irmãos, entender isso. Por isso que a presença de Deus transforma a dor em missão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e você será usado pelo Senhor se você passar por esse tipo de experiência. Você vai ser bênção na vida de muitos que até esperança não tem mais, porque você passou por aquela situação. Então, vá, procure conhecer a Deus de verdade. A fé, ela nasce no relacionamento, na intimidade. Nós aprendemos bem que conhecer alguém é diferente de ter intimidade com essa pessoa, porque eu posso muito bem saber fatos da vida de alguém, mas não ter intimidade com ela. Então existem muitos crentes que só porque conhecem fatos sobre Deus, acham que tem intimidade com Ele. Não, irmãos, intimidade é algo que só vai nascer quando houver uma convivência diária. A intimidade com Deus só vai acontecer quando a sua palavra
for rotina na minha vida, quando criar o hábito para que realmente a palavra de Deus esteja valendo para mim, como diz o salmista no Salmo 19, mais do que o ouro depurado. O relacionamento com Deus, irmãos, vem através da oração. Você quer ver se uma igreja ela é forte? Vá nessa igreja no culto de oração. Você vai ver se essa igreja é forte. Vá no culto de oração. Você vai ver se ela realmente está ali aos pés do Senhor. Então, meus amados irmãos, precisamos ter esse relacionamento com Deus, viver essa intimidade, esse amor, e entender a sua soberania, a sua bondade. E quando entendermos isso, irmãos, mais vai crescer a nossa fé, a nossa confiança nele. Por isso, viva ali junto à sua palavra, viva ali ao lado de pessoas que fortaleçam a sua fé. Alimente a sua mente com louvores, alimente a sua mente com pregações, alimente a sua mente com mensagens bíblicas, com conversas saudáveis, conversas edificantes. Tudo isso, irmãos, vai lhe auxiliar a você realmente crescer nessa confiança e saber que Deus está ali com você. Porque o que você ouve e o que você vê afeta diretamente a sua coragem e a sua confiança. De repente você vai andar por um lugar que você não conhece, aí alguém diz o seguinte: olha, não vai por ali não, que ali está cheio de bandido. O que você vai fazer? Você não vai por lá, porque o que você ouviu afetou a tua decisão, a tua caminhada. Assim também na nossa vida, irmãos. Nós não conhecemos muitas coisas e somos moldados pelo que vemos e pelo que ouvimos. Esquecemos que Deus é soberano e que está no controle de todas as coisas. Esquecemos o que o profeta Isaías nos fala lá no capítulo 41, versículo 10, quando ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Você confia nisso? Você crê nisso? Então você é alguém que realmente está crescendo em fé. Agora, se você é temeroso, se você não aplica a palavra na sua vida, se você é uma pessoa cuja família não está alicerçada verdadeiramente em Deus, está faltando isso aqui. Meus amados irmãos, é interessante, voltando aqui para o Salmo 46, eu acho interessante como ele encerra, porque ele começa no versículo 1 dizendo: Deus é o nosso refúgio, e ele encerra dizendo o seguinte: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ou seja, ele começa e fecha dizendo, trazendo a ideia que Deus é o nosso refúgio. Na versão King James, na versão NVT, aí está fortaleza no versículo 11, mas é a mesma palavra, a mesma expressão no hebraico. Deus é o nosso refúgio, irmãos. Temos que aprender a confiar e descansar verdadeiramente no Senhor. E a nossa conclusão, portanto, é: famílias fortes não são as que têm todas as respostas. Lembra, Deus é mais do que nós podemos sequer imaginar. Imagine os seus planos comparados com os nossos. A mente de Deus não é a nossa mente. A nossa mente é limitada, o nosso conhecimento é limitado. Mas são famílias que se aquietam na presença de Deus, lembram quem Deus é e seguem confiando porque Ele está com elas. Sua família é forte? Lembra que o nosso tema mensal é famílias fortes em tempos difíceis. Você pode dizer que esse tema retrata a tua família? Pode dizer que isso faz parte ali do teu dia a dia? Meus amados irmãos, o futuro, o amanhã,
Ele pode parecer incerto para a gente, pode parecer inseguro, mas quando nós confiamos no Senhor, sempre vai haver o quê? Esperança e direção. É isso que Ele nos ensina na sua palavra. Portanto, que nossas famílias venham aprender a se aquietar no Senhor. Amém?